Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa conversa sobre superdotação. Eu li uma pesquisa que me chamou a atenção e eu fiquei pensando muito sobre isso. A autora Linda Silverman publicou um dado mostrando que pequenas escolas rurais dos Estados Unidos acabam acolhendo e estimulando com mais eficiência o superdotado do que grandes escolas. E aí eu fiquei pensando no nosso sistema de ensino atual aqui no Brasil, completamente engessado, apostilas prontas, únicas para o Brasil inteiro, que é um país tão heterogêneo, com crianças que têm brincadeiras, músicas tão diferentes, e a gente espera que absolutamente todas essas crianças sigam exatamente esse mesmo fluxo. Gente, isso é loucura, isso não faz sentido nenhum, né? E talvez por isso, nessa pesquisa sobre superdotação, tenha aparecido que pequenas escolas rurais acabam oferecendo um ambiente mais propício para o superdotado do que escolas, eu não gosto desse termo, né? Mas escolas de alta performance. É desrespeitoso com o ser humano. E não faz sentido nenhum esperar que toda criança, todo adolescente tenha o mesmo desempenho, sendo que o ser humano é tão heterogêneo. Às vezes, a gente fica muito preocupado com relação a conteúdo, a quantidade de informação dada para as crianças, e hoje os pais estão muito preocupados com isso, né? E as escolas de rede estão se multiplicando cada vez mais, né, com esse modelo muito padronizado. O professor ele nem tem autonomia para, ao perceber que uma turma não está acompanhando o conteúdo, segurar um pouquinho mais, porque ele tem que respeitar o cronograma dessa grande rede que coordena tudo. Porque as provas que a criança vai fazer não são elaboradas pelo próprio professor, são elaboradas por uma junta de professores do grupo e são aplicadas exatamente as mesmas provas no Brasil inteirinho. Sendo que o que é importante para a vida de uma criança que mora no Nordeste pode ser diferente do que é importante para uma criança do Sul, ou uma criança da zona rural e uma criança de um grande centro urbano. Não faz sentido nenhum a gente desrespeitar essas características individuais, culturais. Então, hoje, o que a gente tem visto acontecer? A criança superdotada, ela não se enquadra nessa lógica linear, sequencial, repetitiva do ensino convencional. Muitas vezes ela perde totalmente o interesse pela escola. Existem estudos mostrando que um superdotado consegue aproveitar mais ou menos 50% do conteúdo. E se for um superdotado profundo, que seria um grau mais alto ainda da superdotação, ele aproveita zero, ele não aprende na escola. Ele não aprende na escola, não é assim que ele aprende. Mas ele é obrigado a permanecer dentro desse sistema, dentro dessa lógica, e aguardar esse tempo que foi padronizado. Quem determina se a criança está pronta para aprender um conteúdo mais profundo não é a própria criança, e sim essa lógica engessada que é aplicada para todo mundo, como se todos fôssemos iguais. Não somos. Então, acho que isso, a gente precisa pensar muito sobre isso, cada vez mais, né? E eu tenho esperança que em algum momento a gente consiga oferecer para cada criança o que ela precisa. Se for uma criança mais lenta para aprender alguma coisa, que ela seja respeitada, que ela tenha um tempo maior para isso. Se for uma criança mais rápida, que ela tenha a possibilidade de fazer um aceleramento
na educação, para que ela não comece a ficar entediada e acabe perdendo o interesse pela escola, que é o que a gente vê. Existe uma taxa de superdotado profundo alta que não consegue frequentar escola. Nos Estados Unidos, as famílias acabam indo para o homeschooling como uma alternativa para não deixar essa criança perder o interesse acadêmico. E o nosso olhar sempre tem que estar voltado para cuidar. A gente precisa ter compaixão e cuidar e não julgar. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. Espero ter ajudado. Um abraço.